talvez o grupo mais recente que se tem notícia, né, de molécula que foi criada venha a ser a clorexidina. Então, a clorexidina também é um desinfetante, também é um antisséptico. Hoje em dia, para a gente ter uma ideia, o cloridato de clorexidina, né, ele corresponde a um produto que a gente compra como antisséptico tópico na farmácia. Então, quando a gente vai na farmácia e compra um metiolate, na verdade, o metiolate é a base de clorexidina. Quando nós pedimos um antisséptico tópico, nos vendem também um produto à base de clorexidina. A clorexidina é um antisséptico e desinfetante que surgiu com finalidade de ser utilizado em tratamentos odontológicos. Então, quem já fez um tratamento de canal deve se lembrar, ou alguns outros procedimentos. O dentista, né, ele vira de costa pra gente, vai lá meio escondido, pega ele manipula algumas coisas que a gente não consegue identificar, mas ele vem com uma seringa, uma agulha encurvada e larga um produto no nosso dente, e esse produto tem um gosto amargo. Esse gosto amargo, na verdade, o produto corresponde a hipoclorito de sódio. Então a ideia da clorexidina foi justamente substituir o hipoclorito de sódio, né, em tratamentos dentários. Mas clorexidina é um produto que é uma molécula nova, praticamente ela desestrutura a função osmótica da membrana celular dos micro-organismos, relativamente atóxica, levemente hidrossolúvel, tem uma atividade relativa, ela trabalha relativamente bem mesmo quando a gente tem alguma coisa de matéria orgânica, ou seja, mesmo quando a limpeza não foi corretamente eficiente, ela consegue atuar e é usada hoje na indicação na agropecuária. Claro que ela pode ser utilizada em ambientes, mas em função do custo ela tem uma indicação de uso em pré-dipping e pós-dipping. No pós-dipping sempre é adicionado de uma solução glicerinada. Ela não é uma substância tóxica, ela não é corrosiva e como nós comentamos, né, pessoal, pode ser utilizada para ambientes, mas o que limita um pouco mais a sua utilização em ambientes é justamente a função do custo apresentado. Um outro grupo, né, de desinfetante, outro desinfetante bastante utilizado e que hoje nós estamos bastante familiarizados com esse termo, são os álcoois, né? Basicamente a gente usa a nível de saúde única, seja como desinfetante, seja como antisséptico, o álcool etílico. Então, o álcool etílico ele precisa de uma concentração adequada para atuar contra os micro-organismos. Os álcoois têm uma capacidade, eles são bons solventes, então eles dissolvem a gordura que está presente na membrana plasmática dos micro-organismos, levando à deterioração, levando à plasmólise, então levando à morte dos micro-organismos. São produtos, então, utilizados com finalidade antisséptica, com finalidade desinfetante, são produtos que têm uma boa atividade bactericida, têm um amplo espectro de ação e atuam muito bem contra o agente causador da tuberculose, então, os micobactérios. Por isso é que em alguns restaurantes os talheres são desinfetados, né, com álcool antes de serem colocados de novo à disposição dos clientes, com a finalidade, uma das finalidades é destruir a bactéria causadora da tuberculose. Não são agressivos para o tecido vivo, por isso são muito utilizados como antisséptico. A influência da temperatura é muito pouca, né? Então, claro que ele evapora, mas não é tanto quanto o que acontece com produtos clorados no sentido de atuação, então eles não sofrem a atuação da temperatura na atuação, e sim, né, eles acabam evaporando. E o grande detalhe do álcool é que ele se presta muito à formulação com outras substâncias, e a partir daí a gente tem o processo, né, de criação do álcool iodado. Lembrando ainda, pessoal, que o álcool que a gente está acostumado hoje em dia a ouvir falar muito é o tal do álcool em gel, então sempre, né, fazendo asepsia das mãos com álcool em gel, com suspeita de Covid usar o álcool em gel, em função do H1N1 nós já tínhamos o álcool em gel disponível no RU, nos principais restaurantes, em grande parte de comércio que nós íamos, e o álcool em gel nada mais é do que uma mistura de álcool etílico numa concentração de 70% ou 77 graus GL, adicionado de substâncias que vão fazer, que são polímeros, na verdade, que vão ter uma função de tornar aquele produto, né, mais consistente. Então, o espessante normalmente utilizado são polímeros de acrílico, normalmente o nome deles comercial é Carbopol, e é muito utilizado com a função, então, de dar aquela liga, deixar o álcool gel de uma forma mais espessa. Em função da demanda que se teve no Brasil no ano passado, o Carbopol acabou sendo substituído por outros produtos derivados de celulose. Então, um deles era hidroxicelulose e a outra era hidroxipropilmetilcelulose.
cuja composição ela é semelhante a carbopol, mas com alguns aspectos diferentes. Por isso que as pessoas reclamavam, mas esse álcool está meio gosmento, esse álcool está meio esquisito. E a Anvisa, que é quem regula esses produtos, ela se detém em saber se o álcool está funcionando, se o álcool está tendo ação bactericida. Outros produtos que são inertes praticamente não é alvo de investigação da Anvisa. E com relação à concentração do álcool, é importante te lembrar, isso aqui é um dos momentos fortes, né, e da saudade da aula prática, quando a gente acaba falando, é quando nós preparamos ou verificamos se o álcool tem a concentração indicada ou não. Aqui tem uma figurinha para ilustrar, mas a foto dos materiais bastante semelhante que nós utilizamos lá está aqui. Então a gente sempre tem uma amostra de álcool, seja a amostra de álcool 96, que nós vamos transformar em 70 graus, 70%, ou seja uma amostra de álcool de 70% que nós queremos verificar se a sua concentração está adequada. Utilizamos também uma proveta de vidro e um equipamento, né, que é justamente um alcômetro ou um densímetro para álcool. Quando nós olhamos ele de uma forma mais aproximada, nós observamos, né, que esse alcômetro, então esse alcômetro corresponde a um densímetro e ele mede a densidade de um líquido que é misturado em outro líquido, então ele tem a função de definir quanto de álcool etílico tem nessa solução aquosa. E o densímetro, pessoal, toda vez que... Como é que ele trabalha? Toda vez que nós mergulhamos um densímetro no líquido, ele promove, né, um deslocamento no líquido, e o deslocamento em massa que ele promove no líquido é verificado numa escala que tem nesse equipamento. Então, né, quando a gente está em aula, a gente pega na mão, manipula, observa, e aí ele tem uma escala. Então, fazendo uma aproximação maior, ele tem uma escala que varia de 0 até 100. E aqui embaixo tem a unidade de medida, que é GL, ou seja, graus Gay-Lussac, que é um dos fatores que dá confusão. Então, a medida em graus que o densímetro de álcool, o alcômetro, determina, ele é dado em Gay-Lussac, que corresponde à porcentagem em volume do etanol puro em 100 ml da mistura. Então é o que ele indica para nós. Existe um outro padrão, né? Que se a gente pegar aqui, vamos ver se eu consigo puxar aqui. Existe um outro padrão que tem sempre nas embalagens, que é o tal do INPM. Então, INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e que nos identifica ou nos dá qual é a massa que nós temos de etanol puro em 100 gramas da mistura hidroalcoólica. E essa diferença causa confusão. Então, um álcool que, para funcionar de forma eficiente, para matar micro-organismos, ele tem que ter 70% ou 70 graus INPM, que corresponde, por sua vez, a 77 graus GL. Então, eu já fui testemunha de estar no supermercado e uma pessoa dizer para outra assim, não, esse álcool aí não funciona, esse álcool é 77, para que esse álcool funcione tem que ser 70. Então, o álcool, não esquecendo, ele tem algumas medidas de concentração. Então, um álcool 70 graus em NPM corresponde a 77 graus centígrados. E é importante que o álcool tenha uma concentração de 70%, porque em 70% ele vai levar mais tempo para evaporar e vai conseguir penetrar na célula bacteriana, em função dessa pequena quantidade de água que ele vai ter. Então ele penetra na célula bacteriana, ao passo de que um álcool 96 graus ele ia coagular o citoplasma da célula bacteriana e não ia conseguir penetrar na célula para fazer a sua atividade bactericida. E todos os densímetros para álcool têm a escala de um lado e tem no seu verso a quanto ele foi calibrado. Então a medida que ele indica, né, a concentração de álcool, é a 20 graus centígrados. Temperaturas fora dessa que nós estamos trabalhando, temos que fazer uma conversão, então utilizar uma tabela para fazer a conversão. E lembrando sempre, pessoal, o alcômetro ele é calibrado para medir em graus Gay-Lussac. Isso muitas vezes acaba, né, então, sendo objeto de dúvida. E pensando que o álcool se presta à concentração, à formulação de outros derivados, o álcool em gel é um exemplo, e o outro exemplo é o álcool iodado. Para que nós consigamos produzir álcool iodado, para nós elaborarmos um álcool iodado, nós precisamos do iodo metálico. Esse iodo aqui nada mais é do que aquele que eu mostrei para vocês num frasquinho que tinha uma tampa e estava amarronzado, estava castanho o frasco numa outra figura. E nós precisamos então de iodo metálico e precisamos de iodeto de potássio. Iodeto de potássio é um sal branco, então vocês podem confiar em mim que eu botei aqui não é sal de cozinha, é de fato iodeto de potássio.
Quando nós preparamos, né, um álcool iodado, a gente deve sempre utilizar uma quantidade de 30 gramas de iodeto de potássio adicionado, né, de 10 gramas de iodo metálico. Então nós trituramos essas duas produtos, misturamos e adicionamos 100 ml de água destilada. Ao preparar, né, essa solução mãe de 100 ml, essa solução mãe então é guardada e nós colocamos num álcool 70, então isso aqui é uma solução mãe de iodo, onde nós colocamos num álcool 70 que nós compramos pronto ou formulamos, numa quantidade que varia de 1 a 7%. Os próximos 2 vídeos vão mostrar para vocês, né, essa mistura do álcool, da solução mãe preparada, essa solução mãe sendo colocada, o aspecto dela, e depois ela sendo colocada num álcool 70. Costuma-se dizer, né, na prática, que essa concentração de 1 a 7% equivale, né, ao álcool adquirir uma coloração que lembra a cor de uísque quando misturado à solução mãe de iodo. Então, isso é um exemplo prático para a gente saber se a concentração de álcool está adequada ou não. Se nós quisermos fazer uma solução antisséptica, por exemplo, para desinfectar umbigos de terneiros, nós usamos os mesmos produtos, só que varia a concentração. Nós vamos usar 20 gramas de iodeto de potássio, 30 gramas de iodo metálico, e aí nós vamos juntar 100 ml de álcool 96 graus GL. Essa solução mãe que a gente vai preparar, nós vamos completar o volume. Então, dos 100 ml, nós vamos completar um volume de 900 ml, com um volume de 900 ml, fechando 1 litro, usando água destilada. Então, esta solução pode ser utilizada para fazer antisepsia, por exemplo, de umbigo de terneiro a campo, visando diminuir contaminação e potenciais casos, né, de onfalite ou de onfaloflebite. Então, são indicações. Então, os próximos 2 vídeos, na sequência, vão demonstrar para nós a solução mãe e a mistura dessa solução mãe em álcool iodado.